Novamente, o Senhor está falando muito claramente. E o Senhor está dizendo que a terra está prestes a passar por uma severa devastação. Esta é a mensagem que o Senhor está colocando diante desta geração. Não se engane, não seja pego nesta calmaria que está acontecendo do aqui e do agora. E você vê que os cavaleiros dos 4 cavalos do Apocalipse, o primeiro, vocês se lembram como eu ensinei globalmente, novamente, vez após vez, através dos anos, ele traz engano. Este é o cavalo branco, engano, no livro do Apocalipse, capítulo 6. E o segundo, o cavalo vermelho, traz guerras. E o terceiro, o cavalo preto, traz fome. E o quarto, traz pestilências, enfermidades, pandemias, epidemias e morte. Mas você vê que todas estas coisas estão acontecendo em uma grande escala na Terra. Você vê o grande engano na igreja agora mesmo acontecendo em todos os lugares, mas especialmente na igreja. Você vê as guerras, como eu comandei a guerra que está acontecendo agora na Ucrânia. Na Ucrânia, entre a Rússia, você pode imaginar a Rússia entre todas as nações envolvidas em guerra, a Rússia e o Ocidente. Esta é uma guerra monumental e a tendência é piorar. E o cavalo preto representa a fome. Você vê agora que a cesta de pão do mundo está trancada lá, na Ucrânia, e muitas nações do norte da África, Ásia, onde quer que seja, estão preocupados agora a respeito do pão, do trigo e dos cereais. Então, o cavalo amarelo representando pestilências, enfermidades, pandemias, epidemias e morte, você vê pelo coronavírus, isto já se tornou uma realidade na Terra. Então, o Senhor está dizendo que a destruição e a devastação causada por estes 4 cavaleiros vai piorar. E ele está impelindo esta geração a se arrepender. Ele está falando do número de mortos de 1/3, 1/4 da população da Terra. E você vê lá que ele também menciona que eles vão morrer pelas bestas da Terra, significando que estas bestas vão carregar estes vírus e estas bestas também estarão devorando pessoas, as bestas feras da Terra. Isto é muito sério o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que o mundo está prestes a passar por uma das maiores devastações de todos os tempos. Por quê? Por causa da rebelião pela humanidade, pelo homem, contra o seu Criador, contra Deus Yahweh, contra o seu Criador. Isto é muito sério. Mas para vocês, os cristãos, vocês têm notícias maravilhosas, boas novas, que quando este mundo é destruído, você tem um lar permanente que está vindo. Vocês têm um lar eterno que está vindo. E você vê, você estará onde haverá paz eterna, o reino de Deus. E então você voltará para reinar com Cristo na terra. É por isso que o Senhor diz, portanto, vigiai e orai, para que vocês possam ser considerados dignos de escapar de todas estas coisas que virão para acontecer e então ficarem de pé diante do Filho do Homem, em Lucas 21:36. Esta é uma declaração muito importante nesta hora, quando ele diz, portanto, vigiai e orai, sempre, para que vocês possam ser considerados dignos de escapar de todas estas coisas terríveis
terríveis que vão acontecer sobre a face da terra e vocês possam ficar de pé diante do Filho do Homem. Você vê também em 2 Coríntios 5, versículos 9 e 10, quando você vai ter que ficar de pé diante do Filho do Homem, diante do tribunal de Cristo Bema. Então, o Senhor está clamando para esta geração para ser mais cuidadosos agora com a forma como eles vivem suas vidas cristãs. Ele diz, desastre está vindo. Estes cavaleiros trazem desastre sobre a terra. Eles trazem séria devastação à terra. Eles trazem morte à terra. Os cavaleiros, eles trazem morte à terra. Então, eles vêm para invadir os 4 cantos da terra. Eles trazem a ira do Cordeiro, a ira de Deus, porque o Cordeiro de Deus já está segurando o título de posse da terra, em forma de rolo. Então, ele envia estes juízos para reclamar, reivindicar de volta a terra para ele mesmo. Isto é muito sério, povo abençoado. Então, vocês têm que estar preparados o tempo todo. Vai ser terrível não se preparar. Porque você vê que quando o 5º selo é quebrado, quando ele abre o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles sustentaram. E eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos e irmãs, que deveriam ser mortos como eles haviam sido decapitados. Então ele está falando a respeito da vida de martírio. Se você não entrar no arrebatamento e se preparar agora, você vai ter que adorar através do martírio e ser morto por isto. A não ser que você receba a marca da besta, o que vai te empurrar diretamente para o inferno. Você vai entrar na condenação eterna, no juízo eterno lá. Ele diz, espere até que o número completo dos mártires, dos seus irmãos e irmãs, que serão mortos, até que o número dos mártires esteja completo. Isto é muito chocante que o Senhor dá este tipo de resposta. O Senhor está dizendo que eles têm que ser mortos. Que qualquer um que tentar adorar, ele tem que esperar até que ele mate todos eles. Isto é sério quando foi dito a eles, espere até que o número total dos seus irmãos e irmãs, os seus irmãos mártires tenham sido mortos quando aquele número for atingido. Isto é sério, povo abençoado. Então eles recebem vestes. Isto é absolutamente muito sério. E então, qualquer coisa que acontece depois disso é terrível. É o terrível juízo sobre a terra. O 6º selo, muitas coisas acontecendo lá. Terremoto global. O sol, a lua, a escuridão, estrelas caindo. Vai ser um tempo muito sério. Um tempo muito, muito sério. O céu se enrolando. E, entretanto, naquele tempo, os habitantes da terra ainda estarão tentando fugir e se esconder em vez de correr para o Senhor. Ele os chama de reis da terra. O Senhor diz que eles são os reis da terra, os poderosos, escravos e livres. Eles irão se esconder nas cavernas, debaixo das rochas das montanhas.
caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da ira deles chegou, e quem poderá suportar? Em vez de correr para Deus, somente aqueles que correrem para Jesus poderão suportar isto, mas eles ainda estão se recusando a se arrepender, e isto vai afetar todas as partes da sociedade, os ricos e os pobres, os instruídos e os não instruídos, não vai importar. Todos serão afetados, os prósperos, os ricos, os grandes, os reis, os educados, os mais humildes, os pobres, os enfermos, os saudáveis, todos. O Senhor está pedindo para vocês para se voltarem para Deus, para que vocês possam agora amaciar os seus corações e voltarem para Deus. Esta geração rejeitou a Cristo, e o Senhor está dizendo: retornem para Cristo. Esta é a mensagem que está vindo de tudo isto. E a mensagem é: por favor, aqueles que são nascidos de novo, por favor, compartilhem o Evangelho. Saiam e preguem o Evangelho. Preguem-no. Porque se você sabe o que está vindo à Terra, você iria querer que os seus irmãos e irmãs, amigos, também soubessem o que está vindo e então possam evitá-lo. E isto é muito sério. E fica pior, fica pior. Enquanto você vai se movendo para frente, vai ficando cada vez pior. O juízo virá até o fim, ininterruptamente, aumentando em intensidade e frequência. Então, este é o único tempo que vocês têm antes que seja tarde demais. Eu vi o arrebatamento da igreja. Eu vi o Senhor levar a igreja. Então, por favor, não desperdicem este momento. O Messias está vindo. Não contem com estes dois profetas, estes não são seus irmãos. Estes têm outra missão lá dentro. Eles já se viram a si mesmos dentro daquela grande escuridão, andando com grande poder e chamando o fogo do céu. Prédios estão desmoronando, cidades estão desmoronando enquanto eles andam através das cidades. Então, por favor, ouça a instrução e não se compare com eles. Você não pode, você não pode. Nunca, jamais o Senhor enviou profetas como esses à terra que fazem decretos e então coisas acontecem naquela nação de Luanda, Angola ou do espaço lá em cima. Vocês viram o que o Senhor falou nesta noite passada quando Ele me levantou acima das nuvens e Ele me mostrou aquele que está liderando a missão, aquele que abre o céu. E ele disse: esta é a mão de Deus na terra agora. E então ele me mostrou os dois se movendo juntos, e então ele disse: eles são o dom, o presente de Deus para esta geração. Lembre-se que anteriormente o Senhor também falou e disse: vocês são o bem mais importante que eu tenho na terra agora. Então vocês não podem se comparar com eles agora. Eles estão em uma terrível missão para combater o pecado e tomar pela força e devolver para Jesus. Tomar este mundo pela força e então devolver para Jesus. Eles estão em uma missão para batalhar pelo Senhor. Eles batalham até o fim, até a morte. Então, quando eles estão pregando, arrependam-se, arrependam-se. Então, este é um tempo maravilhoso para vocês se arrependerem. Porque vocês podem ver que as coisas vão ficar piores. Depois que você tem os cavaleiros, tem os selos, as trombetas e tudo. Então, Jesus deu a sua vida por vocês, por este mesmo propósito, para que vocês possam ser salvos destes juízos que estão vindo. Vejam o que a minha língua fez na Ucrânia e na Rússia agora, globalmente, essencialmente.
E eu desencadeei uma fome global através disso. O derretimento econômico global. O preço dos combustíveis está lá em cima. A rebelião, eles estavam tentando tirar fora o primeiro-ministro do Reino Unido outro dia por causa do alto custo de vida e outros problemas. O coronavírus, olha isto. O coronavírus que veio da minha língua foi isso que removeu Donald Trump e muitos outros líderes. A guerra está acontecendo agora. A cesta de alimentos está trancada e as comunidades globais, o mundo, estão agora com medo da fome. Vidas se perderam, covas massivas na Europa, desde quando? Somente na Segunda Guerra Mundial. Mas agora nós estamos no ano de 2022, pessoas se tornaram amputadas, mutiladas. A batalha está se tornando mais feroz, cada vez mais feroz. Então as coisas vão piorar. Isto deve estar falando com a sua alma todos os dias. Você não pode ficar indiferente à guerra da Ucrânia ou ao coronavírus, ao anúncio da vinda do Messias, os gafanhotos que eu decretei, ou a praga dos ratos com o qual eu feri a Austrália. Não, você não pode. Ou o Zika vírus com o qual eu feri o Brasil. Você não pode ficar indiferente a estas coisas. E então você irá para o inferno. Você não pode se familiarizar com a palavra, o poderoso decreto que foi feito em Luanda, Angola. Os aleijados que andaram lá, os olhos cegos que abriram lá. Eu não pude nem mesmo retornar ao veículo enquanto eu andava em direção ao veículo, a glória de Deus se movia naquela direção e abria olhos cegos. Você não pode estar cego a isto, ou indiferente a isso, ou familiarizado com isso, e então depois entrar no céu. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo, prepare-se. Cristo morreu para que Ele pudesse te salvar de todas estas coisas terríveis que estão prestes a acontecer na terra. Preparem-se, sejam justos. Obrigado.